fala de saúde emocional, quando a gente fala de saúde mental, e eu acho que em tempos de pandemia, a gente precisa entender o quão importante é essa saúde para a nossa integralidade. Fiquei muito feliz de a cada ano eu ver que o festival está se tornando um festival mais integrativo. A cada ano vocês se superam na programação, então estão tendo palestras de psicólogos, de profissionais de meditação, que vão nos ajudar a lidar com tantas questões emocionais, comportamentais e mentais que a gente vem vendo essa crescente nesses anos aí, e especialmente neste ano de 2020. Então, participar do Costume Saudável mais um ano é uma grande alegria para mim. Então, sejam todos bem-vindos à minha casa. A nossa casa pede esse movimento, a minha casa pede, a sua casa pede. Então, fique bem confortável, que a gente vai conversar sobre as birras e os comportamentos irritados das crianças. A primeira coisa é que o nome da palestra leva birra, porém, esse termo não é um termo bacana da gente usar. É um termo muito arraigado, é um termo muito usado, que já ficou muito popular, mas é um termo pejorativo. E algumas coisas na nossa cultura nós precisamos refazer, nós precisamos desconstruir para construir conceitos novos. E aí, vamos lá, tia Pede, o que é a birra? A birra, ela é uma manifestação do nosso sistema amigdaliano. E aí a gente tem as amígdalas aqui, né, na nossa garganta, e a gente tem amígdalas cerebrais também. E essas amígdalas cerebrais, elas são responsáveis pela birra. É como se a gente tivesse um cérebro à parte, e esse cérebro à parte que a gente tem, ele não pensa. Ele é um cérebro não pensante. Então, quando nós temos esses reflexos de emoções fortes e a birra na criança, ela funciona como uma grande crise de ansiedade. Quem tem ansiedade, quem já teve ansiedade, sabe que os sintomas muitas vezes começam e são deflagrados por pequenos fatores que não indicam a proporção das reações. Então, a birra, ela é exatamente essa resposta super reativa de emoções muito fortes, que geralmente são acompanhadas de ações concretas. Então, a birra, ela é essa emoção intensa, acompanhada de uma ação concreta, que muitas vezes está associada ao se jogar no chão, se bater, jogar um objeto no chão, quebrar um objeto. E aí, a cada passo que essa criança ganha de desenvolvimento, é como se essa reação, como se essa crise de ansiedade chamada birra se tornasse mais, vamos dizer assim, requintada. Ela ganha mais movimentos, ela ganha novos movimentos com esse passado de desenvolvimento infantil. Essa birra, ela é muito comum quando aumenta a liberação de agressividade na infância. E essa liberação de agressividade na infância normalmente vem perto dos 2 anos. Mas não é exatamente aos 2 anos. Eu vejo muito isso nas famílias que eu atendo, nas crianças que eu acompanho. Então, tem crianças que fazem esses episódios um pouco antes de 2 anos e tem crianças que já fazem esses episódios mais perto de 3 anos. E, mesmo assim, gente, não quer dizer que eles vão parar quando a criança terminar os 3 anos. Esses episódios são muito frequentes até os 4 anos, que é quando começa a funcionar o que a gente chama de sistema inibitório. O sistema inibitório já faz parte do nosso córtex, mas de uma parte chamada neocórtex. Por isso que é algo que a gente vai aprendendo a partir do 4º ano de vida, mas vejam só, ele só se completa aos 27 anos de vida. Às vezes não se completa, né, nessa idade também, sabemos disso. Então, quando eu tenho uma criança até 4 anos de idade, eu tenho que entender que a birra, ou essa reação, essa hiperreatividade a algo que aconteceu e a frustrou, ou a entristeceu, ou se tornou um processo de raiva para ela, é completamente normal e esperado. Então, a birra, ela não é um comportamento de uma criança, de 2 crianças, de algumas crianças que vocês conhecem. Todas as crianças têm um comportamento de birra.
Em algum momento, esse comportamento ele vai ser deflagrado. Por que a gente diz deflagrado? Porque é algo que a criança não pensa. Lembra, a amígdala cerebral, ela é um cérebro à parte, que ele começa a fazer uma ação por ele mesmo, sozinho, sem pensar. Então, não é uma ação, é simplesmente uma reação. Um estímulo do processo de corra, fuja, saia, bata. É isso que a criança recebe de informação desse cérebro à parte, dessa amígdala cerebral. É diferente do processo que essa criança recebe, inibitório ou regulatório, dependendo da ação que ela esteja fazendo, a partir dos 4 anos. Até os 27 ou mais. O que a gente tem que entender é que a partir dos 4 anos vai ter essa formação, mas também o amadurecimento e o comportamento de cada sistema inibitório vai depender de como eu, mãe, como eu, pai, como eu, médica, pediatra, como eu, educador, como eu me comportei durante as reações de crises de ansiedades e birras dessa criança, desde 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. É um processo de construção neocórtex. Essas sinapses, elas vão, né, se construindo, se interligando, fio a fio. Então, esse emaranhado coerente, ele vai se formando ao longo de processos que a criança vai vendo, de comportamento dos pais, especialmente, dos educadores que estão próximos dela, a cada crise de ansiedade que ela tem. Então, a cada birra, como eu me comporto como mãe, como eu me comporto como pai, gera na criança, quando ela já se acalmou um pouco, claro, um reflexo de observação e de como ela conseguiu se acalmar. Ah, minha mãe se manteve calma. Como foi que ela conseguiu me acalmar? Então, eu vou usar isso de outras vezes. E é claro que com o tempo, com o uso, com a repetição, com a previsibilidade, essa criança começa a entender como ela se acalma. E aí ela começa a regular essa reação e a regular o comportamento depois. Então, primeiro essa criança aprende a regular essa emoção e a regular, a partir da emoção forte que ela sente, as ações fortes, né? De principalmente se bater, se jogar no chão, bater em alguém, jogar algo forte, quebrar algo no chão, para depois ela mudar o comportamento e, em algumas vezes, ela nem mais apresentar essa crise de ansiedade. Por que eu comecei explicando isso? Para a gente entender que a birra, ela é natural das crianças, para a gente entender que esse processo ele é reativo, mas o autocontrole, que é o que a gente mais quer das crianças, ele depende de nós. Se essa criança está jogada no chão, se batendo, porque ela chegou, um episódio clássico, né? Chegou numa loja de brinquedos e ela quis um brinquedo. E você foi lá para comprar um presente de aniversário. Não era para comprar um presente para ela. Era para comprar um presente de aniversário, da amiguinha que vai fazer o aniversário. E aí, quando ela viu que não ia ganhar presente e nem ia ter outro brinquedo para ela, ela se jogou no chão. Se jogou no chão, gritou. E aí, todo mundo ao redor começou a olhar. Olhar para a criança, mostrar para outras crianças, olha que coisa feia, por que ela está fazendo isso? Olha, ela não recebeu educação. Olhar para você como quem diz assim, você não vai fazer nada? Você não vai mandar essa criança parar? E aí, nesse momento, gente, o principal é a gente olhar para 2 pessoas. Para aquela criança, que é um serzinho em desenvolvimento, e para nós. Como nós estamos emocionalmente. Se naquele momento você sente raiva do comportamento do seu filho, tá tudo bem, ninguém gosta de ver uma pessoa que a gente ama, que a gente faz tudo,
por um motivo, aspas, para nós, simples, se jogar no chão, se bater, gritar. Mas o que a gente tem que entender essa é a maneira que ele se encontrou de expressar a frustração. Nesse caso, foi uma frustração associada à raiva. Vamos lembrar que essas crianças, elas têm, desde que elas nascem, tá? 5 sentimentos. E aí já fica a dica para vocês assistirem um filme, mas com um olhar de um adulto competente. Chama-se Divertidamente, é um filme da Disney. Então, aquelas 5 emoções que aparecem no filme, que é alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. São 5 emoções que essa criança sente até 4 anos de idade. Depois disso, essa criança vai sentir outras. Inveja, ciúmes. Mas as 5 primeiras ela sente desde o momento, ela pode sentir desde o momento que ela nasce. Então, a raiva é uma delas. E essa raiva, né, essa frustração, ela pode ser demonstrada dessa maneira, se batendo. Então, nessa hora, você pode estar com raiva do que sua criança está fazendo. Mas você vai respirar fundo. Lembra que o nosso cérebro réptil, primário, ele, quanto mais a gente recebe oxigênio, mais ele inflama. O oxigênio é inflamável, certo? Para nós também. Então, quanto mais nós prendemos a respiração e respiramos só pelo nariz, então a gente não dá esse ar com a boca. Então, a gente respira fundo e solta pelo nariz também. Com a boca fechada. Eu dou menos oxigênio e eu me inflamo menos. Menos inflamável eu estou de emoções, eu consigo pensar melhor. E aí, aquela dica que todo mundo conhece, eu vou me abaixar para tentar falar com a criança. Mas de uma maneira natural, gente. Né? Não é me abaixar e dizer, ó, estou da sua altura. Olhe para mim. Não. Você não precisa, nessa hora, ser firme. Nessa hora, você precisa ser mãe, ser pai, acolher, amar. Amar. A sua criança ela está passando mal nessa hora. Eu queria que vocês gravassem isso. Se a sua criança estivesse tendo uma crise de vômito nessa hora, uma diarreia, como você agiria? Uma convulsão. Você não queria cuidar dela, ampará-la, sem dizer, olha, você está sujando tudo, você vomitou, você está sujando a loja toda. Será que você ia pensar nisso? Certamente não. Então, quando sua criança está fazendo, se jogando no chão, se batendo, fale que você está lá. Essa é a primeira coisa. Se conecte com o olhar dela de uma maneira tenra, de uma maneira calma. Respire fundo, se conecte com o olhar da sua criança e diga, eu estou aqui. Não precisa ter nenhum mais. Porque quando tem mais, é porque a gente não está tendo empatia. Pense na sua criança como se fosse um adulto que você conhece. Como seria se esse adulto estivesse chorando muito desesperado? Acho que você não iria dizer, que feio. Não é verdade? Então, se conecte com a sua criança. Depois de se conectar, se ela estiver batendo muito o corpo dela, que ela possa se machucar, tente se aproximar para conter, só para que ela não se machuque, entende? Ou para proteger, ou para que ela não se machuque. Se tiver muita gente olhando, você pode tentar tirar ela desse lugar. Mas sempre comunicando. Filho, eu vou te tirar daqui só para a gente ficar num lugar mais calmo. Não porque tá feio, porque tá todo mundo olhando. Whatever. Não importa. Se a criança permitir, e isso em alguns temperamentos, a criança permite, deixa e quer, especialmente temperamento sanguíneo, melancólico, as crianças se permitem, né? Esse abraço do pai, da mãe, do cuidador, esse carinho na hora da raiva. Os coléricos e os fleumáticos preferem ficar sozinhos, mas nenhuma criança quer ficar abandonada. Então, você fica por perto, de vez em quando mantém o olhar, né? A conexão de olhar.
Colérico também não quer que você abrace e nem que você contenha. Então, você só vai protegê-lo de bater em algum lugar, de bater a cabeça numa quina, tá? Você fica ali numa região onde você consiga proteger a criança. E respire junto com ela. Respire junto com a sua criança. Isso eu tô colocando um cenário fora de casa. Dentro de casa, você vai fazer isso. E você vai também tentar distrair. A distração da criança não é algo ruim, tá, gente? Eu já escutei isso de algumas famílias, já no Instagram também abri caixinhas e muitas mães perguntaram isso, né? Se distrair a criança seria eu não ser firme, eu não dar limites. Naquela hora da raiva, a criança não pode e ela não vai entender. Lembre que é a amígdala que tá lá, ó. Raiva, fuga. Ela não vai pensar no motivo pelo qual ela começou a chorar e aí desencadeou aquele evento. De grito, de birra, de bater. Ela não vai lembrar. Então, não adianta conversar naquele momento sobre a causa e sobre as consequências. Naquele momento não dá. Mas, no dia tem que ser conversado. É importante que seja abordado isso. Mas não na hora. Então, distrair na hora é bom para você, adulto, e para a criança. E aí, você sempre vai procurar uma atividade que vocês gostem de fazer juntos. Por isso que é tão bom a gente se conectar com os nossos filhos. Porque aí a gente já sabe o que é que interessa a eles. E aí não vale tela, tá, gente? Nessa hora. Não vale. Tem que ser uma atividade que também mexa com corpo. Corpo e movimento. Eu tenho uma clínica multidisciplinar e lá tem uma psicomotricista, a Érica Ribeiro, e ela é psicomotricista relacional, então ela lida muito com agressividade, com birra. E uma das coisas que ela mais fala, inclusive para birras, é muito legal o tratamento com psicomotricidade relacional. E ela fala muito, quando está na hora da birra, quando a mãe tenta distrair essa criança e leva para outra atividade motora, intensa, que libere a agressividade, é muito bom. Então, por exemplo, pular na cama é maravilhoso. Se tem um pula-pula na sua casa ou embaixo do prédio, vão pro pula-pula. Correr muito, assim, para suar, liberar adrenalina, maravilhoso. E se a sua criança é mais concentrada, também gosta de atividades mais concentradas, fazer um bolo, brincar de amassar a bolinha de papel e fazer guerra de papel, pintar com tintas em lugares grandes e amplos, pode ser no banheiro, tinta guache, paredes de azulejo que depois toma um banho frio, que esfria. Legal também. Então, é importante a gente entender que a birra e a irritabilidade infantil, uma outra coisa, ela sempre tem um motivo. Às vezes, a gente não conseguiu ainda entender qual era aquele motivo da criança, mas ela sempre tem um motivo. Ela nunca vai ser sem causa. As crianças, elas não reagem sem uma causa, até porque a reação já tem um nome. A reação, ela vem de uma ação. E, às vezes, ela vem de um conjunto de ações. E aí, adulto, se o seu cérebro reptiliano está sempre sendo ativado a cada reação de irritabilidade da sua criança, você tem vontade, às vezes, de bater. Se observe. Você tem vontade de colocar no cantinho do pensamento ou do castigo. Lembrem uma coisa, gente. Eu queria que ficasse essa mensagem também aqui. Cantinho do castigo e do pensamento não adianta. Vamos pensar se a gente recebesse do nosso chefe um cantinho do pensamento e que cada vez que a gente se atrasasse, a gente fosse pro cantinho do pensamento pensar sobre por que a gente se atrasou. Gente, a gente só tem sentimento de raiva, de vingança. Isso não reconstrói a nossa ação. E não muda a nossa reação. Isso não modela o nosso comportamento. Isso não frutifica o nosso temperamento.
Então, castigo, ele só leva a criança a 2 movimentos. Ou a criança se sente ruim, a criança sente que ela não é boa o suficiente, que ela só decepciona os pais dela. Como ela é ruim? Isso acontece muito com o melancólico e com o sanguíneo, de temperamentos. E o que é que o colérico vai pensar? Na vingança. Como ele vai fazer de novo? Ou seja, não gerou fruto nenhum de bondade, fruto nenhum de respeito com os pais e fruto nenhum para a criança. Então, zero cantinho no pensamento, zero castigo, porque não adianta. O que adianta é a conexão. E quando a criança se acalmar, ainda naquele dia, você vai conversar e pensar: por que será que você estava com raiva? Converse sobre as emoções com seus filhos. Tem um livro muito legal que chama Davi o Dinossauro. Esse livro é de uma coleção que eu acho muito legal, chamada Coleção Conto com Você. É de uma mãe. E ela faz uma curadoria muito bacana de livros. E esse livro mostra quando a criança fica muito irritada e que essa criança, que é o Davi, ele fica parecendo um dinossauro, né? Ele fica com muita raiva. E ajuda a criança a modular essas emoções. Então, converse com seus filhos sobre emoções. Comecem a falar com eles sobre sentir-se alegre, triste, com medo, com raiva. É importante eles saberem nomear, para também você conseguir trabalhar isso com eles depois. E aí, se todas as vezes que seu filho entra em processo de crise de ansiedade, na birra, na irritabilidade, e você sente que você se descontrola, nesse momento, a ajuda maior para o seu filho é você procurar ajuda. Terapia, gente. Ter uma terapia, ter um terapeuta, um psicólogo junto com você, muda a vida da mãe, do pai, do educador. Eu digo muito, para trabalhar com crianças e famílias, nós precisamos fazer terapia, para que a gente se entenda melhor, para que o que é do outro não nos leve a reagir diferente dentro da nossa organização. Eu sempre acreditei em trabalho multidisciplinar, e lá na clínica não é diferente, a gente atende muito, né, trabalho multidisciplinar, então tem uma psicóloga tanto infantil como uma psicóloga parental. Então, a nossa psicóloga infantil é a Fara Salles e a nossa psicóloga parental é a Mariana Morel, e a gente faz esse trabalho também de ajuste parental, que isso ajuda muito. Mas o principal de hoje é vocês entenderem isso, né? Eu preciso me conectar com a minha criança, eu preciso entender que ela está passando mal como se fosse um processo de vômito, de diarreia, então eu preciso ajudá-la, ampará-la. Preciso depois fazer ela entender que emoção ela sentiu. Luciana, e se meu filho, na hora da birra, até mais novos, às vezes bebês, né, começam a ficar irritados porque eu tomei um brinquedinho e batem na gente? Então, se tá muito irritado, tá batendo em você, ou na hora da birra tá se jogando no chão, e se bateu em você, você diz: filho, você que você tá com muita raiva. Então, como os seus bracinhos também estão com raiva, você não tá conseguindo controlar. Então, a mamãe vai te ajudar, tá bom? Você fala, mas você já tá fazendo, mas você tá falando. Evitem segurar a criança assim, né? E balançar. Sempre que a gente tá com uma criança, por exemplo, no colo, e nossa perna fica balançando, somos nós que estamos ansiosos e inquietos. Quando eu pego uma criança assim pelo ombro e chacoalho, sou eu que estou saindo do meu movimento de equilíbrio. Então, a gente tem que olhar para nós também. Não sei como é que tá o tempo que eu falo, se deixar aqui eu falo assim mais de 1 hora seguida. Mas sobre essa questão de birras, que eu queria falar com vocês, e sobre essa questão de irritabilidade, era isso. Existe uma outra, só queria falar mais uma coisa, não sei se dá tempo, mas eu queria ensinar para vocês um recurso que é muito bacana nas crianças a partir de 1 ano e meio, dá muito certo. Pronto, 10 minutos, então é bem certinho o que eu vou falar. Nas crianças, a partir de 1 ano e meio, esse recurso, que é o potinho da calma, ele dá muito certo. Então, peguem aí papel e caneta, anotem que eu vou passar a receitinha.
E esse potinho da calma é muito legal vir associado com um cantinho da calma, um lugar da calma. Né? Eu coloquei umas almofadas aqui também em cima da minha cama, porque pode ser esse lugar no quarto da criança, tá? Pode ser esse lugar se você tem um quarto de brinquedos, pode ser dentro do quarto de brinquedos. Então, aquelas barracas que a gente, né, ou manda fazer, ou cria em casa mesmo, coloca 2 cadeiras mais altas e um lençol por cima. Uma luminária que deixa o ambiente mais aconchegante, um abajur, almofadas que a criança consiga se deitar, algum bichinho que essa criança tenha um apego, porque na hora da raiva você pode dizer, filho, você quer ir para o lugar da calma, você quer respirar com a mamãe nesse cantinho e você fica com a criança. Não é lugar do pensamento e não é local de castigo, tá bom, gente? E aí, junto, quando essa criança estiver bem, você vai fazer o potinho da calma. Não é na hora da raiva, tá? Então, é um pote ou uma garrafinha, tá? Que você possa comprar PET ou, né, de plástico especialmente BPA free, tá? É muito ruim para as nossas crianças usar plástico sem ser BPA free. Água, então você enche metade de água, 1/3 de óleo, cola glitter e purpurina. Coloca tudo e ele vai colocando a porção mágica. E aí o movimento de ida e vinda ondulatório que esse óleo junto com a purpurina e a cola glitter faz na água vai acalmando a criança. É uma cadência que acalma. Então, fica essa dica. Respirem junto com as crianças. Tá? Tem um aplicativo muito legal que fala sobre mindfulness em família, ensina as posturas de meditação para a criança, chama Lojong, tá? Lojong, Lojong é bem legal, então eu sempre indico para os meus pacientes, porque tem a parte de meditação em família, ensinem as crianças a respirar e falem com elas sobre as emoções. Foi um prazer enorme estar aqui novamente. Muito obrigada, obrigada Costume Saudável, por também me permitir fazer da minha casa, assim eu me senti mais segura, segurança também para os pacientes que eu atendo, recém-nascidos, gestantes, crianças. Então foi um prazer grande, gente. Um beijo, aproveitem o Costume Saudável, espero vê-los no próximo ano também. Se Deus quiser, é presencial.